Saravá, meu povo! Começando mais um episódio do Atabaque Podcast. Hoje com uma convidada muito especial. Estava animadíssima para esse episódio. Estamos com a Júlia Santos, atual vereadora de Belo Horizonte, a mais macumbeira de todas, quilombola, mulher preta, trans, jornalista, atriz. E tem muitas coisas aqui nela para vocês conhecerem. Então eu quero que você também se apresente melhor para todo mundo aqui. Júlia, gratidão pela sua presença. Seja bem-vinda ao Atabaque. Muito axé. Grata eu pelo convite, por essa troca, né? Por esse ebó coletivo, né? Que acaba, graças ao advento aí, né, de Exu, de Enzila, acaba alcançando mais pessoas, né? Com esse advento da internet. E é isso, eu sou Júlia Santos, a primeira travesti preta quilombola eleita na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mas dizer da primeira também traz um espaço, uma lacuna, né? Um não lugar, né? Ser a primeira não me traz me traz alegria, mas não me traz esse lugar de conforto mesmo, né? Ser a primeira quer dizer que antes de mim teve uma ausência muito grande. É verdade. Mas que hoje a gente já dá conta de estar. Estamos construindo aí também, inclusive, outras e outros para que venham, né? Porque é isso, né? Enquanto preta macumbeira, a gente anda de bonde, a gente anda de bando, e a gente só vai naturalizar a nossa existência nos espaços a gente chegar junto, né? Isso mesmo, muito bom. Agora eu quero saber da sua história. O que veio tudo, o que aconteceu antes para você chegar nesse lugar hoje aqui? Como começa a sua história, assim? Primeiro com o candomblé, né? Como é? Sim, eu acho não. A minha história, ela se funde em vários momentos, assim, né? Ela se conflui de uma forma muito natural até, né? Nasci numa família preta, pobre, que tinha esse sonho da casa própria. Então, sou filha biológica de uma manicure, uma mulher porreta, dessas mulheres que topava qualquer desafio, muito católica. E aí eu nasci nesse lugar, nesse berço, nessa família matriarcal. Sou filha de uma mãe solo. E vários desafios, né, vem no bojo de ser uma mulher preta, mãe solo, criando sozinha, né? E nesse processo todo, ela tinha um discurso muito interessante que ela falava assim: eu fui mãe muito velha, então tem que te preparar para a vida. Então sempre me colocou muito para frente, né? Mas eu rompi muito cedo com a Igreja Católica. Quando eu comecei a estudar um pouquinho de reforma protestante, esses rolês nesse sentido, eu já rompi com a Igreja Católica, que eu via também um não pertencimento ali. Passei pela Igreja Evangélica e falo disso com muita tranquilidade, porque foi, mais uma vez, eu fui exceção da exceção. Porque eu não passei por um processo sofrido, doído, pesado na Igreja Evangélica. Eu fiz parte de um grupo muito interessante, inclusive eu acesso à arte nesse lugar. Eu começo a fazer teatro dentro da igreja, assim, muito adolescente, criança mesmo. E era uma galera muito descolada, uma galera muito massa, que bebia muito da arte. Mas logo também não durou muito, não. Porque eu lembro que eu estava num culto no sábado, era o culto de jovens. Eu saí do culto de jovens no sábado, fui no aniversário de uma prima, e lá tinha um amigo da minha prima, que era pai de santo, e ele me fez um convite. Eu não entendi muito bem o que era aquilo, mas fui de curiosidade. Chegou lá, eu achei tudo muito engraçado, porque primeiro ele falava igual uma criança. Falava igual criança, comia com a mão. Eu achei aquilo tudo divertido e estava tudo tranquilo. Aí depois veio o processo, agora vamos tocar pro boiadeiro. Meu Deus. E aí, para mim também era diferente aquilo, mas eu tava ali, tranquilo. E aí depois ele falou, vamos cantar pro Exu. Aí eu falei, agora eu vou embora. Porque pro Exu não é interessante, porque o Exu é ruim, porque lá na igreja a gente quer um Exu. Então eu vou embora. Só que antes que eu fosse embora, o Exu chegou e aí já começamos a conversar. O Exu começou a contar minha vida toda.
E me falou de uma série de coisas que fazia muito sentido para mim naquele momento. E eu fiquei assim, perturbada e encantada ao mesmo tempo. E eu, uma criança de 14 anos. Mas muito à frente também de tudo. E aí, quando eu conheci o Quilombo Manzo, e quando eu cheguei no Quilombo Manzo, pelo esse lugar da religiosidade, mas que também eu conheci minha mãe de criação, minha mãe da vida, Macota Casque do Galê, que ela viu em mim ali uma criança perdida, que precisava de amparo para a vida mesmo. E ela me adota. E aí eu passo a fazer parte de um núcleo familiar do Quilombo, para além do núcleo religioso, né? Entendi. E ali eu aprendi a ser gente. Aham. Com muita segurança, eu afirmo, em todos os espaços. Hoje, a religião, hoje o candomblé me deu caminho. O candomblé me ensinou a ser gente. Em que se vivo na minha vida, fundir a minha energia, a energia do Iquice, foi primordial para a manutenção da minha vida. Porque se não fosse esse núcleo acolhedor do quilombo, não só do religioso, mas também enquanto familiar, realmente eu não sei o que seria de mim. Porque ali, desde as coisas mais simples, que era cozinhar, picar uma cebola, Aham. as coisas mais difíceis, as rezas e decorar coisas, né, da religião. Então, era um espaço de descoberta, não só religiosa, mas também pessoal. E convivência, né, em sociedade. E o pertencimento. Eu me vi ali naquelas pessoas. Eram pessoas com marcadores muito próximos aos meus. Pessoas negras, pessoas dissidentes de gênero, pessoas oriundas da periferia. Então, ali eu me via nos meus e nas minhas. Confortável, né? E aí contribui, quando eu falo contribui diretamente para a manutenção da minha vida, que nesse lugar me permite ser quem eu sempre fui, né? E aí tive a minha adolescência nesse lugar, não é debaixo de um julgo, mas nesse lugar de muito respeito, esse lugar de sempre reverenciar os mais velhos, nesse lugar com uma hierarquia, com uma doutrina. Então, desde o não olhar na cara dos mais velhos, do abaixar sempre a cabeça, o por favor, o eu posso, com licença, esses traquejos sociais que dentro do candomblé e das religiões de matriz africana num todo, existe ali, né, para manutenção daquele ciclo das funções ali. Então, isso eu levei e trago, inclusive, para minha vida até hoje. E aí, nesse processo todo, eu lembro muito da minha avó dizendo: por que a gente não estava no asfalto? Por que a gente não estava ali embaixo no asfalto? E aí isso começa a me gerar uma série de incômodos e uma série de questões. E aí eu levei para esse outro lugar. Por que a gente não está na universidade? Por que a gente não está na cidade? Por que a gente não está gozando do acesso à cidade? E aí eu começo a me entender enquanto uma sujeita política. E Belo Horizonte estava vivendo um momento onde o atual prefeito ele gradeou as praças e estava cerceando o direito do ir e vir das pessoas. E nessa mesma época, uma argentina na Praça Raul Soares foi fazer topless e foi presa. E aí, a efervescência de tudo, o movimento Fora Lacerda, a gente reivindicando o direito à cidade, e começa as marchas das vadias, as marchas do movimento feminista, esse levante, né? Essa efervescência das discussões contracoloniais, antirracistas. Você lembra mais ou menos o ano disso? 2000 tem 15 anos. 2010, 2009, 2008, 2009, mais ou menos por aí. Eu me lembro disso, Marcha das Vadias, Sim. movimento, alguma coisa. E aí, a gente, nesse lugar do reivindicar o direito do espaço público,
inclusive também do direito da própria existência do próprio corpo, eu começo a me entender na dissidência de gênero, começo a entender que eu não fazia parte de uma hegemonia cisgênera, que por mais que eu tinha ali esses marcadores que borravam o que limita o que é essa generalidade, Uhum, eu nunca fui um homem padrão, uhum, então eu nunca fui homem, uhum. mas eu estava muito confortável nesse lugar da dúvida que causava nas pessoas, né. Ah, tá. Que é aquilo, né? É homem, é mulher, que era aquilo? E isso me atraía muito, causar essa fissura e esse imaginário Uhum, das pessoas sim. acerca da minha existência. E nesse movimento do direito à cidade e do direito do próprio corpo, a gente começa em Belo Horizonte o movimento da praia e da estação, Aham, onde a gente se banhava na fonte e sim. logo depois a gente alugava caminhão-pipa quando o prefeito fecha a fonte, e eu fazia topless. E a polícia vinha me prender e eu falava: "Ué, vocês estão dizendo que eu sou mulher? Porque o Estado diz que eu sou homem". E a polícia não sabia o que fazer Ai, meu Deus. comigo e não me prendia e eu ficava ali. E nisso também causava uma espécie de um choque com algumas pessoas da religião. Ah, Porque as pessoas falavam: "Mas você é uma pessoa do axé, você é uma pessoa de tradição, você não pode estar fazendo isso". E aí eu sempre questionava: a que ponto, que as coisas não confluem, porque nós estamos dizendo, uma reivindicação do próprio corpo, da própria uhum, existência, uhum. e em que medida isso fere a minha ancestralidade, É. que medida isso fere, a minha religiosidade, porque primeiro a gente não tem uma memória, das nossas corpos, das nossas existências nos espaços de poder. Uhum, Nós estamos uhum, criando essa memória agora. uhum, Nós estamos criando esse imaginário coletivo dessa possibilidade agora. uhum. Nós não temos aí no imaginário. Nós temos uma memória de muita luta, de Sim, sofrimento, é tudo muito de ter novo passado por para nós. barbáries. Nós estamos construindo, isso é tudo no contemporâneo, né? Uhum, O fim da escravização foi ontem, né? Se a gente olhar, é muito pouco. E a gente tem resquícios até hoje do processo da escravização. Então, e nesse processo todo, eu pensava e levava essas pessoas a refletir. O quanto, por exemplo, Chica Manicongo, que é o primeiro relato de uma pessoa dissidente de gênero, que era da religião de matriz africana, sim. a que ponto e quais armas que ela usou para a sobrevivência dela. Aham. As escravizadas de ganho, quais foram as armas que elas usaram hoje para que a gente tivesse aqui, Uhum, né? Para que fosse pensada a lei do ventre livre. Então, eu entendo que são armas e artifícios tecnológicos que a gente vai se valendo uhum, para levar na trincheira das lutas mesmo. sim. Quando eu botava o meu peito para fora, não era botar um peito para fora simplesmente. Era dizer: Era sistema, expressão da vocês não dão repressão. conta da minha existência. O que vocês vão fazer com a minha existência? Né? E até hoje nós ainda somos os corpos que é matável hoje. Uhum, Né? As pessoas LGBTQIA+, e principalmente as pessoas dissidentes de gênero, né? As pessoas trans, são as pessoas mais matáveis, porque ninguém chora essa morte, ninguém chora essa perda, ninguém chora esse corpo corajosa. tombado. Não é, eu não sei se eu vejo como coragem, eu vejo como uma necessidade. Sim. Hoje eu ocupo esse espaço pela necessidade, porque não tem outra das minhas e dos meus ocupando esse espaço. E se não tem outro, vai ter que ser eu, né? Só que até que ponto isso também não dilacera esse corpo, né? Porque Uhum, esse corpo uhum. também merece viver, merece gozar, merece, né? Não só resistir, mas também existir. E aí eu trago discussões para dentro, inclusive, da religiosidade, Aham. para dentro dessa profissão, dessa fé que ainda bebe de resquícios coloniais, essa fé que ainda bebe de um processo escravizador, de um processo embranquecido, do Uhum. processo que tem um pacto muito grande com a brancura. E a gente não está dizendo de pessoas brancas, a gente está dizendo
de um processo de manutenção de privilégios de acesso de pessoas não negras. Sim. Né? Isso é importante a gente deixar muito negritado. E aí, naquele momento, eu me entendendo enquanto uma porta-voz de várias pessoas, e aí intersecciono vários pontos, né? Porque o movimento negro não dava conta da minha dissidência de gênero, e nem o movimento LGBT dava conta da minha negrura. E eu falo, e aí? Esse não lugar. E aí você, hoje, eu ser uma travesti, preta, artista, quilombola, uma mulher que eu me reivindico, uma mulher de tradição, porque eu reivindico as mulheridades. Sim. Isso é tudo muito. E aí eu sei que na minha vida social, na minha vida política, pode ter momentos que a gente dá um retoque aqui e ali, enfim. Mas eu prezo pela minha vida religiosa ser irretocável. Porque tantos estigmas e tantos preconceitos e tantos julgos eu já tenho sobre mim pelo simples fato de eu ser uma corpo dissidente. As pessoas não julgam quando nas festas de santo tem homens e mulheres, cisgêneros bebendo pós a festa, que a gente festeja. Isso é legítimo, né? A gente festejar após os nossos cultos, as nossas celebrações religiosas. Eu não bebo. Sabe por que eu não bebo? Não é porque eu não quero. Sim. É porque qualquer coisa que for sobre o meu corpo, ele cai em um outro lugar. Tem uma outra proporção. Tem uma outra cobrança. Eu tenho que dar uma outra resposta. Então eu prezo por ter uma vida irretocável nesse lugar da religiosidade. Não porque eu tento ser a mais certa, porque eu não quero dar brecha para que ninguém vá tensionar, porque tudo vai ser por culpa da minha transexualidade, da minha dissidência de gênero. Isso você já percebia antes de estar... Muito antes de externar, inclusive, a minha condição, né? A minha orientação e a minha condição de identidade de gênero. Antes mesmo, porque eu convivia com outras, né, das minhas e dos meus, e a gente sabe que nós estamos hoje numa religião, né, as religiões de matriz africana no geral, são, teoricamente, as que abarcam as pessoas historicamente marginalizadas, apartadas da sociedade, mas que na realidade não. A religião é um reflexo da sociedade. Então, existe aí um julgamento, existe uma cobrança, existe um preconceito muito grande e muitas das vezes disfarçado de fé. É verdade. E eu acho que você está certíssima nesse ponto, assim, da postura, né? Eu sou muito disso também, assim, a nossa postura, e foi ótimo você ter falado isso, que abriu um espaço para o nosso pessoal que assiste pensar nesse seu lugar, porque é muito incomum ainda, né? É muito novo. É porque as pessoas assim, cisgêneras não têm que pensar muito das suas posturas, elas só vivem. E é Todos importante os pra gente ter dias. esse respeito mesmo, maior. Todos os dias para eu sair de casa, eu tenho que pensar como vai ser minha roupa, qual vai ser a ocasião, se eu vou chamar muita atenção, se eu não vou, o que eu vou usar, o que eu posso, o que eu posso. Isso para as pessoas cisgêneras é muito natural. E aí, você tocou no ponto que é interessante a gente dizer que não é novidade a nossa existência dentro das religiões de matriz africana. As pessoas colocam como novo, mas não é. Desde Chica Maricongo nós estamos aqui. Desde Chica Maricongo, na diáspora africana, nós bebemos e estamos nas religiões de matriz africana. Só que durante algum tempo teve um apagamento da nossa existência dentro das religiosidades de matriz africana. E aí criou-se um limbo a respeito da nossa existência e logo depois replica-se uma heterocisnormatividade dentro das religiosidades. Esse apagamento é um apagamento que é um reflexo da sociedade, porque nós borramos o que foi imposto enquanto uma normatividade da manutenção dos espaços de poder e privilégio. Nós rompemos com essa fissura do que é dito, o que é certo e o que é errado. E que acaba que a religião, as religiões de matriz africana, replicam isso dentro da religiosidade. Até hoje eu não tive notícia de pessoas que foram iniciadas de acordo ou com base exclusivamente na sua orientação sexual ou na sua identidade de gênero. Em qualquer religião ou qualquer expressão religiosa de matriz africana.
todas nós, independente do segmento, se é Angola, Jeje, Queto, se é Umbanda, o que for, Sim. somos iniciadas de Mutuê, de Ori. Nós somos é a cabeça, é o pensar, é o agir. Sim. Isso vai para além da sua prática sexual ou da sua identidade de gênero. Sim. E aí, puxando também sobre essa discussão das dissidências dentro da religiosidade, por exemplo, eu nunca vi ninguém me provar até hoje, é um desafio que eu faço às pessoas, o fundamento da saia ou da calça. Não existe. É verdade. É simplesmente uma vestimenta que vai legitimar socialmente. Então, hoje eu reivindico a saia porque eu não vou ter nenhum elemento que vá ferir a minha existência. Não quer dizer que eu reivindico a saia porque eu sou mulher ou porque eu deixo de ser. Não é isso. A gente tem que dar conta, inclusive, de transpor esses limites e esses símbolos que legitimam o que é feminino e o que é masculino. Nós, se a gente for entender dentro de uma filosofia urbana, dentro de uma filosofia banto, nós somos pessoas. Nós somos segmentos da natureza, nós somos expressões e sopros da nossa ancestralidade. Então, esses marcadores sociais que insistem em categorizar enquanto o que pode, o que não pode, né? Por exemplo, dentro dos processos de fundamento, eu não tenho notícia de ninguém usando queté. Todo mundo usou já lá dentro. Todo mundo enrolou um pano na cabeça. Por que que o meu turbante, fora desse lugar, ou até mesmo dentro desse lugar, não posso usar e é tido enquanto errado? O pano da costa é para proteger a fertilidade. Eu sou fértil, você é fértil. Todos nós somos férteis. Deixa eu só explicar aqui um pouquinho pro pessoal. O que até como se fosse O chapéuzinho. E o ojá é o pano pano. que a gente passa assim. Então é isso que ela tá dizendo. Todo mundo sai com o pano enrolado. Não é porque o chapéuzinho é de homem e o ojá é pra mulher. Inclusive, as terminologias é aiau, amuzenza. Aham. Todas nós, perante o enguice ou orixá, somos tratadas no feminino. Sim. Então, são elementos que eu trago para a gente refletir se esse não lugar hoje não é simplesmente mais uma estratégia de fomentar as violências sobre as nossas existências. Uma vez que as nossas existências, também dentro da religiosidade, borra essa margem, Sim, borra verdade. esse contexto que foi pensado, ele tensiona num lugar Sim. que é um espaço de poder. E que E aí só privilégio. vocês que têm que se preocupar com isso, né? Não fica todo mundo incluindo isso. É importante você falar bastante disso, gostei. E aqui, voltando lá, você fazia o protesto e falava assim, mas vai me prender ou não vai me prender? Posso ou não? E que hora que você parou que você saiu desse lugar? Não De sair deixar desse a lugar de dúvida. tensionar, né? Aham. E aí, hoje eu não faço mais, porque é o decoro Sim. parlamentar e porque eu retifiquei, né? Então, os meus documentos são todos retificados, de acordo com a minha identidade de gênero. E aí, enfim, é isso. O Quando isso mamilo, aconteceu? o peito, ele é proibido, Entendi. né? Mas o tórax, não. Então, os homens, por mais que tenha até uma teta ali, pode. O mamilo feminino não Não pode. pode. E esse é tido enquanto o errado, né? Crime. Sim. É atentado violento ao pudor. E aí, me entendendo enquanto essa possibilidade de vocalizar os meus e as minhas, eu começo a me colocar nesse lugar. Junto também do processo da retomada do Carnaval de Belo Horizonte, no qual assim, eu tenho muito apreço, muito orgulho. E vi que você E é muito caro para a rainha. Eu amo carnaval, eu sou feita de carnaval, assim. A unha de cantora, minha carne de carnaval, meu coração igual, e é bem nesse rolê mesmo. E onde eu me forjei enquanto uma referência, tanto na cultura, quanto para o movimento LGBTQIAPN+. E nesse processo, eu tentei uma uma candidatura a deputada estadual para entender como é que se dava o processo do jogo político, as estruturas partidárias. E aí foi assustadoramente, eu tive mais de 5.000 votos. E aí eu falei, gente, mas
tem umas 5.000 pessoas que tá doida igual eu e que acreditou na possibilidade de eu estar nesse lugar, né? Sim. Falei, olha, isso dá certo, mas eu vou entender melhor. Porque, inclusive, o entendimento das estruturas partidárias não é dado para gente. Historicamente, nós, enquanto pessoas dissidentes, nós, enquanto pessoas não brancas, nós servimos de base para essa galera se manter nesses espaços. Inclusive no campo da esquerda, a gente tem que ser muito honesto para dizer disso também. Mas já tem um tempo que a gente tem reivindicado esse protagonismo, esse lugar da caneta na mão, esse lugar do assentar-se à mesa, não só de servir a mesa. Então, quando eu vi a possibilidade de 5.000 pessoas acreditando em mim, eu falei, olha, isso é real. E aí fui para dentro para entender do partido, das estruturas, e aí saí candidata mais uma outra vez, a nível estadual também, numa candidatura coletiva, que era o Mulheres Negras Sim, junto com a Alana Chantal, a Tainá Rosa. Tivemos uma votação expressiva e eu entendi que era um processo, inclusive, de como me colocar à disputa municipal, que eu ainda não tinha experimentado a disputa municipal. E foi muito nesse lugar, assim, se eu não for eleita agora, eu estou entendendo que Belo Horizonte não me quer. Sim. E aí, quando veio o resultado, a coroação de um trabalho árduo que a gente teve que fazer, tanto de disputas internas quanto externas, primeiro eu desacreditei, porque até isso a branquitude introjeta na gente. Até isso, essa dúvida da nossa capacidade a todo tempo é colocada em xeque. Em algum dado momento, a gente acredita nessa falta da possibilidade, nessa falta das nossas potencialidades, né? E aí eu duvidei. Mas quando veio, eu lembro que já tinha mais de 80% de apuração das urnas, eu ainda não acreditava. Eu falava, vai acontecer alguma coisa, isso vai... Ai, meu Deus. O quilombo inteiro em festa. Minha avó, minha mãe, todo mundo, e todo mundo foi pro quilombo para festejar aquele momento todo. E eu fiquei em casa, porque eu não queria viver aquilo mais uma vez, que é angustiante. Eu falei, eu tenho preparação para isso. Mas eu falei, em algum momento eu preciso ir lá. Inclusive, se eu não for eleita, eu preciso agradecer as pessoas. E eu estava me ajeitando para ir quando a minha espiritualidade, assim, me sussurra de uma forma quase que gritada, dizendo: se ajeita porque vai buscar o seu presente. Ai, que lindo. E eu nunca disse isso publicamente, olha. E aí eu me ajeitei e eu confiei. E eu lembro que um dia eu estava andando no final de uma agenda com hoje minha assessora. Eu fui com ela assim, eu comprei esse vestido aqui, que esse vestido vai ser pro dia da apuração. Olha. E aí eu fiquei desesperada procurando cadê o vestido da apuração. Achei o vestido, botei o vestido e fui pro quilombo. Chegou lá, tava uma festa enorme. E minha avó dentro de casa rezando. Desacreditada também em alguma medida. E eu falei com ela assim. Eu já cheguei perguntando cadê minha avó, cadê minha avó, cadê minha mãe? E a rua tomada de gente. Legal. E aí ela estava dentro de casa, eu fui até a casa dela. E os meninos falaram assim: já tem 90 e tantos de apuração. E parece que a coisa engasgou em mim. Ai, meu Deus. E eu falei com a minha avó: eu acho que a gente conseguiu. Ela falou assim: você conseguiu? Eu falei: não, nós conseguimos. E tem um sabor diferente quando tem uma construção coletiva, uma construção a tantas mãos, a tantas vidas envolvidas. Então foi um lugar onde eu não consegui até hoje dizer eu venci. Nós vencemos. Foi a coletividade. Quando eu falo em todos os espaços que eu sou fruto da coletividade, é nesse lugar. Foram todas essas pessoas que acreditou nessa possibilidade da alternância de poder.
foram todas as pessoas que acreditou que esse sistema não dava mais para seguir sem a nossa cara, sem as pessoas se verem representadas nesse espaço. E não só representatividade por si só, porque ela não tira da marginalidade. É um lugar de alguém que vai, de fato, dialogar, que tem um compromisso e que vai vocalizar. Então, hoje, é um peso muito grande. Não é fácil. Não é fácil porque eu sigo sendo sonho de desobediência de muita gente. Eu sigo sendo o sonho insubmisso da minha avó, das minhas mães, das minhas irmãs, das pessoas, dessas mulheres e dessas pessoas que em algum momento se sentiram apartadas da sociedade, que em algum momento tiveram sua condição de humanidade negada. Então, carregar essas pessoas também dói, é um peso. Mas se a gente não fizer isso agora, a gente já viveu tempos difíceis nesses últimos 7, 8 anos. E é onde as nossas vidas foram colocadas como moeda de troca muito facilmente. Se eu não fizer isso agora, onde que a gente vai parar? Se a gente não tivesse lotado a Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde não tinha mais caber gente com o povo do santo, as pessoas da religião de matriz africana, as pessoas com orgulho de adentrar aquela casa, com as suas vestimentas, de cabeça erguida. Sim. Quem ia fazer? Não, eu vi esse evento lá no Instagram, eu acompanhei algumas fotos de lindo. A gente já tem, não vou dizer que não tivemos parlamentares sensíveis às causas, tivemos, mas uma pessoa de fato que vem desse lugar, que entende o que é uma prefeitura desapropriar a sua casa, uma pessoa que viveu, botar o seu santo na cabeça, botar num caminhão, porque a gente estava sendo despejada. E a nossa família foi colocada num abrigo. A gente viver isso. Eu sentar num carro, minha mãe ter que me virar de santo, botar o santo dela no colo da minha santa para levar para outro lugar, ver a minha avó, ver todo o império, o reinado dela desmoronar. Só quem viveu isso vai saber o que é quando a polícia para na porta de um candomblé e manda parar o toque. Só quem viveu, de fato, uma perseguição religiosa, o racismo religioso na prática, vai saber o quanto é caro comprar essa briga, o quanto é caro entrar nessa disputa. Só quem teve os seus e as suas deixados e perdidos pelo caminho vai saber o quanto que vale uma vida de uma pessoa trans, o quanto que vale uma vida de uma pessoa dissidente. Só uma pessoa que acorda todos os dias e não sabe se volta viva para casa sabe o que é o preço de garantir a humanidade de todas as pessoas. Então, por isso que eu não posso hoje me furtar de estar nesse lugar. Por isso que, às vezes, eu quero estar na minha casa deitada. Eu sou preguiçosa. Eu gosto de dormir, eu gosto de comer, eu gosto de ficar na minha, eu gosto de ficar ouvindo música. Isso que eu gosto. Mas a vida não é feita só do que a gente gosta. Então, eu boto a minha armadura todos os dias e vou guerrear. Porque não tem outro caminho. Ou a gente vai para a luta, ou a gente vai para a luta. Porque a gente vai ou morrer lutando, ou a gente vai ser abatida. Me fala mais essa parte, né? Você falou da questão do racismo religioso. Explica um pouco mais sobre isso. Fala um pouco mais para as pessoas que nunca viram isso acontecer mesmo. Como é que é? Hoje, a gente vive um processo de cassação dos nossos direitos. Um processo, principalmente, de desespero de manutenção do poder. Hoje, essas pessoas que historicamente têm um sobrenome, são oriundas de famílias abastadas, que estão nesses espaços de poder, historicamente compõem essas cadeiras dos espaços de poder, estão vendo ruir tudo que elas construíram enquanto sistema. Porque a gente já está dando conta de chegar. Sim. A gente já está ousando a estar e permanecer nesses espaços. Quando isso se torna um lugar de fragilidade,
várias estratégias de manutenção desses espaços estão sendo pensadas. A principal delas é um projeto político de manutenção de poder que está sendo fomentado dentro das igrejas e segue sendo instrumentalizado e disfarçado de fé. Então, tudo que passa do que eles entendem enquanto certo, enquanto não só religioso, mas enquanto elementos fundamentais para a manutenção, ou melhor, elementos fundamentais que fragilizam a manutenção desse poder, é tido enquanto escárnio, é tido enquanto errado. Então não é que as religiões de matriz africana é do diabo. Não é isso. É porque, primeiro, dentro das igrejas, esse projeto político de tomada de poder é um projeto assistencialista. Então nós estamos perdendo os nossos para esses movimentos pseudo-cristãos, porque as pessoas têm fome, as pessoas têm urgência. E aí as pessoas têm as suas necessidades sendo acolhidas nesses espaços. Que faz essa permuta, que faz essa troca. Hoje ninguém na igreja mais fala de Jesus. Fala de Jesus caiu. Ninguém não está na moda. A moda é a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade. Então todo mundo quer estar bem, todo mundo quer estar próspero. E falar desse Jesus que foi para o Egito aprender macumba, porque ele foi para o Egito, ficou lá exilado no Egito, terra preta. Às vezes as pessoas esquecem que o Egito está na África. Com certeza. Foi lá aprender macumba, foi aprender feitiço, transformar água em vinho é feitiço. E ninguém quer falar disso, né? Desse Jesus que andou com aqueles e aquelas que eram tidos enquanto errados socialmente, andou com as prostitutas, curou os leprosos. Ninguém quer falar disso. As pessoas querem falar da teoria, da teologia da prosperidade e do que é tido enquanto errado. Aí as religiões, do que vem de África, é ruim. Se fosse tão ruim, por que Jesus foi se exilar no Egito? Por que Jesus foi se exilar logo em África? Né? E aí, o racismo religioso vem desse lugar. Que tudo que não bebe desse lugar eurocêntrico, desse lugar cristão, é tido enquanto errado. E aí a gente tem que combater, porque não pode. E aí não dá. E aí quando a gente fala que é o racismo religioso, que é esse processo de violência que bebe desse lugar, primeiro, o que vem de África, inclusive as religiosidades. Então, hoje, a invasão dos terreiros, o apontar na rua, né? Se você anda ali, por exemplo, em alguma parte da Praça 7 de turbante ou com uma indumentária, tem sempre um pregador ali dizendo que você vai para o inferno. Isso é racismo religioso. Porque é uma violência que é cometida a partir, inclusive, da religiosidade dessas pessoas. E ali você ainda tem um meiozinho que você ainda consegue andar, né? Em algumas regiões de Belo Horizonte você não pode nem andar. Meio andar. Tanto olho torto. Porque criou-se essa hegemonia desse lugar do certo, que é esse lugar assistencialista das igrejas, porque ali nas igrejas vende a salvação, vende a prosperidade, vende o certo. A família, né? A família, os conceitos do que é família, mas que as pessoas também, inclusive, não olham para os seus e para as suas, e nem para si mesmo. Porque aquele lugar ali pensado, aquele lugar engendrado, se as pessoas pararem para observar, não contempla e não cabe nem a elas, que é a maioria da população hoje do país. Né? Só que também eles refinaram as suas estratégias. Né? Eu sou de uma época que, para ser evangélico, você não podia ouvir música circular. Você tinha todo um ritmo ali para ser cristão. Ainda tinha aquela época de usar saia no porta-cabelo. Tinha todo hoje em dia, eles entenderam que estrategicamente não é interessante, porque eles precisam chegar no máximo de pessoas possíveis. Né? E quando eu falo que é uma tecnologia refinada e é um lugar que se vale da fé das pessoas, porque é isso.
E aí, para você pertencer a esse lugar, para você ter a salvação, a prosperidade, tudo que vem ali dentro, você tem que ser contra as pessoas LGBTQIA+, contra as pessoas das religiões de matriz africana. Eu mesmo, quando mãe solteira, já vou, né? Já tô garantindo que não vou pro inferno, porque eu não tô casada e tem isso. Mas que aí, inferno né? que é esse, né? Tem um inferno. Não, aí fora lá, que as pessoas podem cometer qualquer tipo de violência e crime possível. dentro do casamento. Mas e se elas se arrependem, elas já estão salvas. E aí eu fico pensando que as pessoas, inclusive dirigentes religiosos, que cometem, sei lá, diversos crimes, o porquê que ele vai se arrepender e vai para o céu, e eu já sou condenada ao inferno pelo simples fato de existir, pelo simples fato de reivindicar o que eu entendo enquanto humanidade. Então, e aí vem projetos criminosos, que é esses lugares de libertação, os projetos da cura gay, esses projetos que vai as comunidades terapêuticas. Então, eles vão avançando e ocupando todos os espaços. Hoje, tanto que esse projeto está em curso, que eles estão em maioria dos conselhos tutelares. Hoje, vários projetos de lei inconstitucionais que estão tramitando em todas as casas legislativas. E aí depende da configuração da casa, ele vai passar mais rápido ou não. Belo Horizonte tem passado com muita velocidade, dada a configuração da casa. São projetos que, primeiro, para alimentar todo esse discurso, né, do que é certo e errado, que nós precisamos combater, e são projetos inconstitucionais. São projetos de costumes. Quem tem pauta de costumes são eles. Nós, enquanto progressistas, nós temos um projeto de cidade, um projeto de Estado, um projeto de país. Nós temos um projeto que vai garantir a cidadania, as condições de humanidade, um resgate à questão do processo de socialização das pessoas. Sim. Nós temos um projeto, de fato, de futuro. Nós temos um projeto, inclusive, para adiar o fim do mundo, né? Que eles estão falando tanto do apocalipse, mas eles mesmo não têm. Eu não vejo nenhum projeto da extrema-direita, ou até mesmo da direita, que vai pensar a crise ambiental que nós estamos vivendo. Pelo contrário, eles estão fatiando e vendendo a cidade. E isso tudo também, esse olhar, quando eu falo de interseccionalidade, é porque eu sou oriunda desse lugar, inclusive do quilombo e da macumba. Porque se a gente não pensar o meio ambiente enquanto ambiente inteiro, né, a gente não vai preservar as nossas ervas, os nossos sagrados, os nossos cultos, os nossos fazeres. Então nós temos uma relação direta com a natureza, com as florestas, com as águas. A preservação das águas tem que ser um compromisso nosso, enquanto pessoas praticantes das religiões de matriz africana, porque nós dependemos, nós temos uma relação direta com a água. Então, a partir de um olhar contra-colonial, contra-hegemônico, um olhar que tem aí na sua centralidade as questões raciais, as questões das religiões de matriz africana, as questões das pluralidades das existências, a gente dá conta de pensar o mundo. Né? A partir desse olhar, a gente consegue estruturar toda uma sociedade. Então, é impossível dissociar as nossas existências das causas políticas. E muitas das vezes as pessoas pensam assim: eu não gosto de política, eu não vou discutir política, não quero falar de política, política não tem nada a ver comigo, porque isso foi introjetado na cabeça das pessoas. Que não poderia ser discutido, né? Que não pode falar sobre. Mas aí quando os terrenos são atacados, isso é política. Ou melhor, ausência de política. Ausência também desse representante de alguém para poder recorrer. Quando, por exemplo, nós não temos um banco de sementes, falta de política pública. Um banco de sementes onde a gente pode trocar entre a gente as sementes, as nossas ervas, né, os nossos saberes, os nossos fazeres. É a ausência de política pública. O Neil Bispo falava, né? A gente só precisa de uma moeda para se libertar do resto, né? E a nossa moeda pode ser, inclusive, essa moeda de troca. Então, pensar política é urgente
para nós, porque a gente está falando sobre a possibilidade de professar a nossa fé, inclusive de não ter uma fé, né? Prega-se um Estado laico, mas todos os dias, antes de qualquer sessão plenária, lê-se um versículo da Bíblia. É mesmo? E lá tem um crucifixo preso dentro do parlamento. Não. Então, qual que é a laicidade? De que laicidade nós estamos falando? Quando, por exemplo, eu vou louvar Exu antes das minhas falas, não é natural naquele lugar. Se eu Não existe. falar. Sim, sim. Tem um rito antes, por exemplo, das audiências públicas, do simbólico, que diz, em teoria, em nome de Deus e do povo de Belo Horizonte, está aberta essa sessão. E quando eu disse, eu falei, em nome de Exu, de Inzila e do povo de Belo Horizonte, está aberta essa sessão. Como dizem, né? É o meu Exu em praça pública. É isso. Essa possibilidade de trazer um outro olhar ali para dentro. Então, o lugar de maravilhoso que ele é. Mas, por exemplo, aprovar um projeto de lei que incentiva, que recomenda a leitura da Bíblia nos intervalos das escolas, ou enfim, nas escolas, é facilmente aprovado como foi aprovado. Mas se a gente colocasse a leitura dos itãs, por exemplo, a mesma proponente do projeto de lei da leitura bíblica nas escolas, a mesma proponente, fez uma publicação na sua rede social criticando e reivindicando uma investigação porque as escolas estavam ensinando danças africanas. Ou seja, não estamos falando de laicidade. Nós estamos falando de uma imposição de um Deus, a imposição de uma religiosidade. E quem garante que, por exemplo, as nossas crianças que bebem e que nascem e que vivem a religiosidade de matriz africana vão ter os seus direitos garantidos, inclusive a não escutar a leitura bíblica. Porque me incomoda saber que meu filho vai escutar lá. Por mais que eu queira ler a Bíblia, eu quero que ele seja E nesse dia forçado a todo dia ter que ter uma Bíblia ali intervalo e chegar. Sei lá, né, o que pode passar por isso, porque ele nasceu de terreiro. Inclusive, a Bíblia, e eu não estou condenando a Bíblia, tá, gente? A Bíblia, inclusive, pode ser uma ferramenta perigosíssima. E no dia da discussão desse projeto, eu exemplifiquei isso. Porque nesse dia eu li a Bíblia. E eu li a Bíblia e gerou um incômodo enorme. Por quê? Porque era uma travesti, preta, macumbeira, lendo a Bíblia. E eu fui ler qual livro? Cânticos de Salomão. O livro mais erótico da Bíblia. Porque a Bíblia também tem livro erótico. E aí eu comecei a ler como és formosa, amada minha, os seus seios como as gazelas gêmeas, o seu pescoço como a torre. E as pessoas iam ficando constrangidas. E eu exemplificando para elas o quanto era perigoso aquele projeto. Sim. E durante a discussão, por exemplo, eu trouxe versículos bíblicos que falam que o homem, quando estupra, toma força à mulher e tem que casar com ela. Isso é um versículo bíblico, está na Bíblia. Outro versículo que é: mata o teu filho se ele não te obedecer. São versículos bíblicos. Ou seja, a Bíblia é uma fonte inesgotável de 1000 fábulas, de 1000 parábolas, de muito entendimento, mas depende de quem a manuseia. Sim. A Bíblia, ela foi distorcida e tão traduzida diversas vezes que ela chega a um lugar de abominar o homem deitar-se com outro homem, mas eles retiram do contexto histórico. Eles retiram daquele ambiente e trazem quanto um fato isolado. E se vale disso como argumento para várias outras coisas. Então, essa distorção na Bíblia também é um perigo, né? E a gente está dizendo, foi o que você colocou. Quem não se sente confortável tendo seus filhos ouvindo disso? O que faz? Na laicidade do país.
Então, existe esse projeto. E eles falam abertamente em plenário. Belo Horizonte vai ser a cidade mais à direita do país. Belo Horizonte vai ser a cidade mais conservadora. E quando a gente puxa uma sessão solene, como a gente puxou, que lotou a Câmara Municipal de Belo Horizonte, a primeira lotação do ano, com o povo do axé, o povo de Umbus, o povo de terreiro, é mostrar, olha, não é tão à direita assim. Não é tão conservador assim, porque nós ainda estamos aqui. Nós ainda somos cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte. Então não dá para pensar uma Belo Horizonte dentro de uma hegemonia, porque ela não existe. Nós temos hoje um dos maiores carnavais, o maior dos carnavais do país. E é dizer que essa cidade é conservadora? Não, não tem como. Nós temos aí uma cidade que serve de exemplo de avanços para tantas outras cidades. Nós estamos à frente em questões culturais, de diversas searas culturais, do que várias outras cidades. E dizer que nós somos conservadores, não. Tentam empurrar para a gente esse discurso, só que a gente está aqui para rebater. E dizer, não, meu amor, você vai com o seu Jesus, a gente vai com o nosso Exu, sim. Isso aí. E vai ter que estar tudo bem. Sim. Júlia, você é muito inteligente. Muito, muito, muito. É diferente a gente acompanhar do Instagram cortes, né? Stories, cortes, coisa pouquinho ali que a gente vê, vídeo rápido, que dá para ver a sua fala ali, o seu movimento todo acontecendo, do que vai ser falando aqui 1 hora, assim, de diversos assuntos com essa sabedoria. Muito importante o seu trabalho. E aí eu fico feliz de saber que tem você aí do movimento e que Exu esteja mesmo aí falando pela sua boca, abrindo portas, caminhos, pra você tocar o terror lá que tiver que tocar, quebrar, né? Quebrar tudo que A gente não precisar. pode quebrar mais. Não, eu falo assim, né? a gente quebra padrões Sim, viciosos. A gente todos os quebra dias. tudo e que você quebre tudo lá. Que São violências cotidianas que a gente experimenta só por estar, né? E você abre esse olhar, né? De falar, gente, pera, isso não pode, gente, olha isso. Olha. São várias questões aqui que você abriu, janelas aqui na nossa cabeça e que traz a gente a refletir mesmo, que tudo isso é luta. Que isso faz Sim, parte. outro dia fizeram um meme, porque eu tava em plenário, até foi nesse dia da Bíblia mesmo, que eu botei um turbante, que é um gelé maior, né? E aí fizeram um meme, me botaram do lado um pirulito do outro, assim, como se fosse aquele pirulito. Primeiro, eu acho, a princípio, engraçado, Sim. pela falta de criatividade. Mas, por outro lado, é racismo religioso, né? Porque as nossas indumentárias não são naturais nesses espaços. Por exemplo, no primeiro plenário desse ano, a casa teve a opção de colocar o primeiro projeto em votação, um projeto onde proibia pessoas trans nos esportes. Nossa. E uma outra parlamentar que defendia o projeto, que inclusive que era a proponente, ela me chamou para uma luta de boxe. E ela faz isso porque ela se sente muito à vontade nesse lugar. Desse lugar da cisgeneridade, esse lugar da procura, porque ela tem muita certeza da impunidade. Ela tem muita certeza que ela vai estar nesse lugar e não vai ser fragilizada. E eu disse para ela, eu não vou disputar com você na força, eu vou disputar com você no conhecimento. E aí, mais uma vez, ela se sente legitimada em dizer, ela regou. E aí, na segunda temporada de plenários, eu fui chamada de Chiriquenta. E eu disse pro vereador, eu sou uma travesti de 41 anos, favelada. Se eu chamar de Chiriquenta, melhor os seus xingamentos, depois o senhor volta. Porque a gente também tem que devolver no deboche. A gente tem que retribuir, inclusive, as violências. Na terceira temporada de plenário, um vereador se sentiu tão à vontade e tão tranquilamente que ele disse, quando eu já tinha saído do plenário, ele disse, vereadora Júlia Santos, me chamou pelo nome. Ele falou, molduras boas não melhoram quadros ruins. Para a senhora melhorar, precisa nascer de novo. Nossa. Para além da violência, para além de uma violência política de gênero, se a gente vai analisar o discurso, é dizer que eu sou feia porque eu sou preta.
Eu distancio tudo do que eles entendem enquanto bonito. Porque o que aproxima da branquitude é o que é bonito. O que distancia da branquitude é tido enquanto feio. Quanto tempo a gente teve que ouvir que o nosso cabelo era duro, que o nosso cabelo era ruim, que o nosso beiço era grande, que a gente tinha a anga grande, que a gente era sem jeito, o quanto a gente tinha um cheiro forte. O quanto tempo a gente, enquanto pessoas negras, a gente teve que ouvir isso. Esse discurso traz tudo isso. E quando ele diz, a senhora precisa nascer de novo, ele está reafirmando que o meu corpo é o corpo mais matável. Que o meu corpo merece ser morto para tentar nascer de novo. Esse é o discurso. E quando a gente leva isso dizendo e afirmando esse lugar da violência política de gênero, quando a gente faz a denúncia, ela não é acatada na casa. Ela não é entendida enquanto violência política de gênero. Então, hoje, estar nesse lugar dói, rasga, massacra todos os dias. Mas a gente não vai se furtar ao bom combate. Como diria minha avó, a gente é igual quiabo, mas bate, mas a gente baba. A gente é feito bambu, enverga, mas não quebra. Isso. Poderia ser menos violento, poderia ser menos sofrido. Mas se não tem outro caminho, a gente vai se lavar nas águas de Oxum, de Dandalunda. A gente vai pegar as energias de Nhansan, de Matama. A gente vai pegar toda a nossa energia ancestral e vai. A gente bota encosto e bota algum na frente. A gente bota Xangô. A gente tem toda essa falange, todo esse legado com a gente. E eu não entro ali sozinha. Eu carrego toda a minha ancestralidade e todo o desejo de mudança e de desobediência dos meus e das minhas. Então não vai ser essas violências que vai fazer desistir. Isso mesmo. E toda a força. Estarei daqui vibrando também, muita força, muita firmeza. E tá difícil hoje, mas vai melhorar. Tenho fé que vai melhorar. E vamos juntas, né? Vamos de bote. Convido todo mundo. Me acessa aí nas redes sociais. É Júlia Santos, eles vão botar aqui depois. Tá na descrição do vídeo. Vamos marcar de um dia, ir lá no gabinete, tomar um café, porque aquela casa, ela precisa ter a nossa cara. E ela só vai ter a nossa cara se a gente estar nesses espaços, se a gente romper com esse lugar. Porque, inclusive, até esses espaços são projetados para a nossa não existência. E a gente está dizendo, a gente vai estar em todos os lugares. E é uma convocação para todas as pessoas que estão nos acompanhando tomar posse desse lugar. Vamos juntas, juntos e juntos. Muito bom. Então, gratidão demais. Tem alguma coisa que você queira falar? Que deixou passar? Não, acho que é isso. Grata pelo espaço, pela oportunidade. Eu acho que todo instrumento de vocalização ele é válido, ele é útil. E agradecer a vocês também por ter esse sonho desobediente, porque esse espaço também não foi pensado para a gente. Esse espaço não foi pensado para ter a nossa cara preta. Esse espaço não foi pensado para ter a nossa estrutura, do nosso jeito, do nosso fazer. Então, esse ato que vocês fazem também com o podcast é um ato de desobediência. E eu louvo esse ato e que vida longa e cada vez mais cresça os trabalhos de vocês. Que assim seja, axé, sucesso demais para você, sucesso para nós. O Atabaque é seu, se você quiser entrar e falar e comunicar, estamos juntas aqui, viu? Bora bater essa tabaque junta. E a todos que nos assistiram, gratidão. Convido todos a se inscreverem no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar muito esse vídeo aqui, porque tem muita coisa boa para ser passada para frente. Axé!